Bem-vindos a mais um Desenvolvimento Desorientado podcast. Sou Bruno Garcia. Vocês sabiam que existe o Dia do Programador? A data foi oficializada na Rússia e é celebrada no dia 256 de cada ano, 13 de setembro ou 12 de setembro, em caso de anos bissextos, como em 2020. 256 porque um byte de 8 bits pode representar até 256 valores distintos. Ou seja, até para escolher uma data para celebrar a nossa profissão, temos que realizar cálculos, mas programação é muito mais que matemática, engloba muitas áreas do conhecimento e das ciências da computação, o que faz para nós, programadores, até difícil conceituar o nosso próprio ofício. Por isso, eu convidei alguns amigos desenvolvedores para responder uma pergunta quase existencial, que é, afinal, programação é um trabalho criativo? Criatividade é a imaginação aplicada como ferramenta para a solução de problemas. Eu escutei essa definição do Murilo Gun no seu curso de reaprendizagem criativa, onde ele aborda os mitos e os bloqueios por trás da criatividade, que seriam um dom, ou então inato a artistas, que seriam pessoas mais criativas que outros profissionais, ou então que a criatividade viria ao acaso, por uma inspiração divina e não por trabalho e muita prática. Então, eu acho que assim como a criatividade tem esses mitos, a programação também apresenta alguns que seriam uma ciência pura, que programadores teriam um pensamento pragmático, que seria um trabalho solitário, ou então que programadores têm poucas habilidades sociais, interpessoais. É bem isso, tem um pouco de fundo de verdade. Enfim, eu acredito que a programação tem que ser enxergada como uma ferramenta, como um meio e não como um fim. E quem tem uma opinião bem interessante sobre o assunto é a Júlia Brasolin, que ela é desenvolvedora front-end, divulgadora científica e também podcaster. Então vamos ouvi-la. Olá, ouvintes, meu nome é Júlia Brasolin e eu recebi o convite do Bruno para falar um pouco aqui sobre se programação é um trabalho criativo ou não. Eu sou formada em técnica informática e na época que eu entrei no curso, me chamou a atenção a grade que tinha bastante sobre linguagens de programação. Se não tivesse isso na grade, com certeza eu não teria, acho que, prestado vestibular, porque técnica informática para mim automaticamente vinha com a ideia de mexer em computador e consertar e mexer com Windows. Mas como tinha programação, eu me interessei. Porque eu sempre assimilei a ideia de programar algo, né, escrever códigos ligado à criatividade. Porque você está ali criando alguma coisa. E mesmo que isso se perca em trabalhos robotizados, nos tornando seres robotizados, seguindo padrões impostos pela empresa ou similar, a programação em si é um processo criativo. As pessoas que tiveram ideia para solucionar um problema, elas estão usando a criatividade. Eu mesma tenho que usar a criatividade quando eu decido solucionar problemas ligados a conteúdos digitais. Eu recentemente criei um aplicativo que divulga informações sobre astronomia e eu desenvolvi ele porque me soou viável facilitar a divulgação científica do meu projeto usando o framework Electron, que é um framework que eu conheci recentemente, e ele basicamente usa JavaScript. Então, para você criar uma aplicação voltada para desktop. O que eu fiz foi usar, para chamar a atenção do usuário, artes que eu produzi juntando com design de front para criar o aplicativo. Acredito que para você solucionar problemas você precisa usar criatividade e solucionar problemas você vai usar isso na programação. Então é isso, eu espero ter contribuído com essa questão, que é super importante, pertinente, que levanta bastantes pontos para reflexão. A Júlia exemplificou bem a programação como ferramenta. Ao criar um aplicativo, fez uma solução criativa para uma necessidade que ela tinha, que era a divulgação científica. Ela poderia ter feito uma newsletter, um blog, um perfil no Instagram, ter escrito para revistas científicas, mas viu no aplicativo uma maneira de atrair pessoas para o que ela estava querendo divulgar. Isso me lembra um artigo que eu li de um engenheiro ambiental no LinkedIn, que conta como utilizou a programação para tornar o trabalho dele 90% mais rápido. Ele aprendeu a linguagem de programação Python para processar os relatórios que ele tinha que fazer após visitas técnicas. Então, ele otimizou o processo de escrita de documentos no Word e planilhas no Excel e diminuiu bastante o tempo de trabalho dele, ou seja, uma solução criativa, provando que programação não é só para programadores. Claro que alguns conhecimentos específicos são necessários para você botar a mão na massa e começar a programar. E quem tem uma visão bem interessante sobre
criação de sistemas como linguagem, artesanato e ciência. É o engenheiro de software Félix Coutinho, que foi meu colega de trabalho na DataPrev, está morando no Canadá, e quando eu perguntei nos grupos profissionais que eu participo sobre, ele prontamente respondeu, porque já tinha lido diversos artigos sobre o assunto e refletido bastante. Então, ele mandou um áudio colaborando aqui no podcast. E aí, Félix, programação é um trabalho criativo? O que eu penso é que, primeiro, como a gente usa uma linguagem de programação para fazer software, significa que a gente usa essa linguagem de acordo com o que a gente quer, de acordo com as nossas preferências pessoais. É igual um idioma, é igual qualquer outra língua, é igual o português ou o inglês. Ninguém usa o idioma exatamente da mesma forma que outra pessoa, né? A pessoa usa o idioma da forma como convém ou da forma que ela consegue usar, que ela conhece, que ela tem domínio do idioma, e as pessoas têm estilos diferentes de falar, né? Então, essa é a primeira vertente, é a linguagem, é como nós escrevemos software. A linguagem, por ser uma língua, digamos um idioma, um dialeto, permite que a gente tenha diferenças, nuances que não vão fazer nem certo e nem errado, né? Claro, você, como toda linguagem, tem as estruturas padrões, mas que as pessoas adaptam no dia a dia. Esse é o primeiro ramo. O segundo ramo tem a ver com o artesanato em si, né? O software ele parece com o artesanato, com a arte, nós podemos dizer assim, não pela forma como ele é feito, mas pelo resultado. Porque arte tem muito disso, né? As pessoas às vezes usam a mesma técnica, pintam a mesma paisagem, mas o resultado é diferente e todos os dois resultados são bons. Então, quando chega do outro lado, o resultado saiu legal, ficou legal, mas foi feito de formas diferentes, né? Isso tem a ver com a linguagem também, mas tem a ver com a pessoa que está executando aquele trabalho, que está fazendo aquilo. As analogias com idiomas e artesanatos que o Félix fez, acredito que conceituam bem o processo de criação de software, ao contrário de termos como engenharia, arquitetura, que foram importados de outras áreas de conhecimento que não refletem bem o que uma equipe de desenvolvimento de software faz no dia a dia. Talvez termos mais recentes como design thinking, que seriam uma ideação de um projeto ou modelagem de software seriam mais claros e criativos. O termo ciências da computação também tem sido ressignificado por não se aplicar a todos os envolvidos no processo de programação. Isso é o ponto que o Félix aborda na conclusão do seu raciocínio, então vamos ouvi-lo. E o terceiro ponto é o aspecto científico, que esse aí tem muita coisa para explorar. Claro, programação é ciência da computação. Tem cálculo por trás, tem matemática por trás, tem um monte de coisas por trás ali que são cientificamente comprovadas, né? Que 1 mais 1 é igual a 2. Então, não tem jeito, vai ser assim. É a ciência da computação, né? Mas o que acontece, o que eu vejo muito é que as pessoas, às vezes, querem fazer com que a ciência da computação se aplique também ao aspecto humano. E a ciência da computação, a parte científica do desenvolvimento de software, se aplica ao processamento do que está acontecendo, se aplica à máquina, ao meio, não à entrada e à saída do que está acontecendo. Por exemplo, eu acho que a máquina é científica, ela é binária, vai reproduzir sempre os mesmos resultados, mas é muito errado quando você tenta fazer com que os processos de desenvolvimento de software, a forma como as pessoas fazem as coisas no dia a dia, de uma forma extremamente científica, que tem que dar sempre a mesma entrada, sempre vão dar os mesmos resultados. Isso não vai acontecer, porque não é máquina, é pessoa, é gente, é uma pessoa que está do lado programando software e é uma pessoa que está do outro lado, uma pessoa diferente que está do outro lado
executando ou usando o software. Então, eu acho que a ciência se aplica ao meio, que é a máquina, mas ela tem grandes gaps, ou grandes espaços que não são preenchidos, que ela não consegue preencher nas pontas. Nas pessoas que estão programando e nas pessoas que estão usando o produto final, que é o software. Gostaria de agradecer a participação da Júlia e do Félix aqui, conversando sobre programação e criatividade. Para quem quiser seguir o trabalho de divulgação científica da Júlia, acessem missãoexoplaneta.com.br. Lá tem os links para baixar o aplicativo, escutar o podcast, ler os posts no blog. Bem interessante o trabalho que a Júlia realiza. Também vou colocar o link para o perfil do Twitter do Félix, que está sempre comentando boas ideias sobre desenvolvimento de software, e também eu vou colocar o link para o artigo do engenheiro ambiental Felipe Lemos no LinkedIn. Todos os links estarão no post no blog desorientado.dev, e aproveite e nos sigam nas redes sociais, @desorientec, tanto no Instagram, no Twitter e no Facebook. Compartilhem com outros programadores esse episódio, e parabéns a todos que têm o ofício de codificar. Forte abraço!